dia chegar, quando o grande dia chegar e Ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, pois valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Diga que já valeu a pena. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo, porque já valeu, Senhor. Sim, já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo, pois quando o grande dia, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e Ele vem, nós iremos. Quando o grande dia chegar, eu cantarei a Ti, Senhor, pois quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e Ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Você pode cantar isso mais alto pro Senhor, mais forte. Fale que já valeu a pena tudo que você viveu no Senhor. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Oh, Senhor, como vale a pena, Senhor, te servir, Pai. Como vale a pena, Senhor, estar em seus caminhos, Senhor. Quando, Senhor, não podemos mais, Senhor, aonde ir, Senhor. Aonde, Pai, não podemos, Senhor, correr para o Pai e para a Mãe carnais, Senhor. Mas podemos correr para o nosso Pai Celestial. Nós podemos correr para o Senhor Jesus, que está, Senhor, de braços abertos, Pai, a nos receber, Senhor. Mesmo, Senhor, quando nos encontramos, Pai, todos sujos, Senhor, neste mundo. Quando nos encontramos, Senhor, como mendigos, Senhor, onde todos, Senhor, rejeitam. Mas o Senhor ainda, Pai, veio pela graça e nos abraça, Senhor, e nos recebe e nos entende, Senhor. Faz isso essa noite conosco, Pai, porque já valeu a pena, Senhor, cada minuto em sua presença, Senhor. Já valeu a pena, Senhor, cada segundo, Senhor, que eu vivi em Ti. Como vale a pena, Senhor. Aleluia. Declare, vai valer a pena. E vai valer a pena. Vai valer a pena. Se vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena. E vai valer
Aplauda o Senhor Jesus. Mais forte, que é para o Senhor. É para Jesus. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Sem perder tempo, já queria convidar o pastor Wagner. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor. Aleluias. Que aceitou o nosso convite aqui para pregar para a gente. E que Deus use o pastor para falar conosco, amém? Glória a Deus. Vamos estar orando pelo pastor aqui, feche seus olhos. Senhor, aqui encontra, Pai, o seu vaso, Senhor, o seu servo, Pai. Ô Senhor, usa, Senhor, ele como um canal de bênção em nossas vidas, Senhor. Pai, que essa palavra, Pai, venha, Senhor, diretamente em todos os corações que estão aqui, Senhor. E que nós possamos, Senhor, daqui, Senhor, impactado, Pai, com a Tua palavra, Senhor. E sabemos, Senhor, que aquilo que nós ouvimos aqui vem de Ti, Pai. E é para edificar a nossa vida, Senhor, e para a mudança, Senhor, do nosso caráter, Pai. Ô Senhor, usa seu vaso, Pai, como o Senhor sempre tem usado, Senhor. Nos abençoamos, Senhor, a vida do pastor Wagner, Senhor, que se dispôs, Senhor, de vir, Pai, do seu lar, Pai, num sábado, Senhor, onde muitos querem estar com a sua família, Pai. E ele está aqui, Senhor, para, Senhor, ser usado por Ti, Pai. Te agradecemos desde já, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e declarar mais uma vez junto com o Ministério de Louvor. O Ministério já sumiu daqui. Vamos lá, mais uma vez, e vai valer a pena. Me ajude aí que eu não sei cantar. Aleluia. Levante suas mãos, por favor, querido. Comece a adorar a Deus agora. Jovem, esvazia sua mente do mundo e encha sua mente com as coisas do céu agora. Eu creio que eu estou diante de uma geração de homens e mulheres violentos no espírito. Quando eu orava por esse momento, o Espírito Santo dizia ao meu coração que nesta noite eu estaria diante de alguns profetas e de algumas profecias do reino de Deus. Amém? Então adore ao Senhor, porque enquanto você adora, as coisas são geradas no seu espírito. Quando você adora, Deus gera em você coisas concernentes ao seu reino. Verdadeiramente a Basileia se manifesta. Há uma epifania de Jesus na igreja, quando a igreja adora. Quando a igreja adora, então adore Ele, adore a Ele. Esqueça de tudo. Esqueça até de quem está do seu lado. E adore a Jesus, aleluia. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Adore. Porque enquanto você adora, Ele te batiza com fogo. Ele te batiza com o Espírito Santo. Oh. Se vai valer a pena, e vai valer a pena. Declare, declare. Vai valer a pena mesmo. Aleluia. Se vai valer a pena, e vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Oh, Ramandorori Alamanaste. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. O leão da tribo de Judá. Ele está aqui. Vai valer a pena. Ele está aqui. Aleluia. E vai valer a pena. E vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Vira para a pessoa que está do seu lado. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela. Diga para ela em tom profético. Diga para ela, Deus te chamou para ser luz das nações. Diga para ela, Deus te chamou para ser luz para as nações. Você é um profeta de Deus. Você é um profeta de Deus. Diga para esse irmão, você é um profeta de Deus.
Ainda que ninguém acredite em você, Deus acredita em você. E vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena. E vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Queridos, Deus, Ele tem ministrado nesses últimos dias em meu coração sobre uma geração de homens e mulheres obstinados. Há uns dias Deus tem ministrado essa palavra em meu coração, de que Ele vai levantar, e Ele está levantando na igreja, uma geração de homens e mulheres, de jovens, crianças, obstinados pelo reino de Deus. Amém? Fala para o teu irmão assim, ou para a tua irmã que está do seu lado, diga para ele assim ou para ela: eu oro nessa noite. Fala para ela, fala para a pessoa que está do seu lado: eu oro nessa noite para que você saia deste lugar obstinado por Cristo, obstinado pelas coisas do reino de Deus, porque esta é a vontade de Deus acerca dessa geração, de homens e mulheres obstinados pelo reino dos céus. Aleluia! Aplauda fortemente ao Senhor. Querido, por favor, toma seu assento em nome de Jesus. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Aleluia! Mira aí o seu irmão, mira o seu irmão e fala assim para ele: olha bem para mim, veja como eu estou, porque eu não vou sair daqui desse jeito. E você vai contemplar a glória de Deus na minha face. Amém? Estou no manto de Deus nesses dias. Eu tenho ministrado para jovens irmãos. Esses dias aí um grupo de irmãos muito louco me chamou para pregar para casais. Imagina eu pregando para casais, irmãos. Nós fizemos uma bagunça muito santa naquele lugar. Foi um negócio muito doido. Amém? Embora eu estou falando para jovens, mas eu quero falar para vocês de uma maneira muito profética aqui nessa noite, daquilo que Deus Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu quero começar com esta palavra de Jeremias capítulo 1, versículo 4, que diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, e te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou apenas uma criança. Amém? E o Senhor disse: mas o Senhor me disse: não diga sou apenas uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Glória a Deus. Querido, primeira coisa, o que faz um homem ser homem, o que faz um homem ser maduro, não é a sua idade. O que faz o homem se tornar maduro diante dos olhos de Deus é a obediência e o nível de sacrifício que você está disposto a andar com Ele. Amém? A primeira coisa que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que, jovem, você não é como todo mundo. E prova disso é que você está aqui. Talvez o maior problema da igreja é que a igreja ela tem imitado o mundo. Então ela não tem dado oportunidade para o mundo imitá-la. Mas eu creio que nessa noite vai ser diferente em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que eu quero dizer nesta noite é que Deus chama os improváveis. Deus sempre faz isso. Irmãos, Deus chama sempre alguém que não tem como dar certo, para dar certo. É assim que Deus faz.
Sabe, aquele tipo de pessoa que você olha, você diz assim: ah, esse jovem, isso não tem nada a ver, cara, isso aí nunca vai dar certo. E são esses jovens que Deus quer. E são esse tipo de homem, esse tipo de mulher que Deus chama para Ele. Amém? Querido, assim, é interessante porque algumas pessoas, quando vê a gente pregando, elas deduzem o seguinte: bem, eu acho que esse cara deve ter nascido num berço evangélico. Graças a Deus, não. E você diz: poxa, mas você está dizendo graças a Deus, você não nasceu num berço evangélico? Graças a Deus. Porque se eu nascesse num berço evangélico, cara, eu ia ter um problema sério para viver as realidades do reino. Justamente por causa da religiosidade evangélica. Irmãos, eu quero dizer para vocês que isso que eu estou falando para você, que Deus chama pessoas que não têm, sabe, que o mundo não tem nenhuma uma perspectiva sobre a vida dela para dar certo, e de repente a vida dessa pessoa começa a dar certo. Eu quero dizer que eu estou falando de mim. Então eu venho aqui como uma testemunha daquilo que Deus faz. Eu não sei se já tive a oportunidade de falar algumas vezes, algumas pregações, alguma coisa sobre a minha vida. Mas se tinha alguém, se existisse alguém lá em Palmeiras, na cidade de Suzano, na Rua dos Lírios, número 73, que não tinha como dar certo, esse cara era eu. Irmãos, eu cresci em um lar que não era um lar cristão. Eu não fui um cara desejado pela minha mãe. Eu não fui um cara desejado pelo meu pai. Ou seja, eu não fui um cara sonhado, eu não fui um cara projetado. Eu fui um cara que entrou na história no momento errado, diante da concepção humana. Eu fui alguém que entrou na vida, que surgiu no mundo e que atrapalhou a vida da minha mãe. Porque é assim que muitas vezes as pessoas veem quando elas ficam grávidas. As mulheres ficam grávidas sem planejar. Bem, então eu fui chamado de um erro, um acidente, uma falta de cuidado. Esse foi o tipo de profecia que veio sobre mim quando minha mãe teve a notícia: estou grávida. Não foi planejado, foi um erro. Foi a consequência de um pecado, fruto de um adultério. E não é estranho, irmãos, eu ter crescido dentro de um lar, ouvindo da parte dos meus tios e por parte das minhas tias que eu era um desgraçado. Alguém que nunca ia dar certo na vida. Eu cresci ouvindo esse tipo de canção: tua mãe te achou no lixo. Tua mãe estava passando na rua, viu você numa valeta e pegou você de lá. Durante anos da minha vida, eu fui o tipo de cara que quando eu tinha até vergonha de mostrar o meu RG. Porque no meu RG tinha o nome da minha mãe, mas não tinha o nome do meu pai. Qual é o seu pai? XXXX. Irmãos, eu cresci num ambiente assim. Está entendendo? Pensa um jovem que cresceu, uma criança que cresceu dentro de um lar, que foi levada a uma sociedade, alguém que não tinha perspectiva de vida, alguém que nunca na vida, meu irmão, eu nunca me imaginei casado, com filhos, com uma carreira. Por quê? Porque eu cresci num lar assim. Apanhava muito, irmão. Dentro da minha casa eu apanhava por causa de mistura. Uma das surras que eu levei da minha tia foi por causa de um pé de galinha cozido. Ela batia minha cabeça no chão. Às vezes eu estava deitado no sofá, eles passavam, eles cuspiam na minha cara.
Foi esse tipo de lar que eu cresci, foi assim que eu vivi. A única pessoa que me amava muito, e eu senti esse amor fluir dessa pessoa, foi minha avó que me criou. Ela tentava de todo jeito me proteger, me guardar um pouco. Uma velhinha que guardava dinheiro com sonho de que o neto dela pudesse crescer, pelo menos fazer um curso de datilografia na época. Não significa que eu sou velho, tá? Foi assim, irmão. Fui abusado sexualmente por uma tia. Comecei a viver a prostituição com as minhas primas aos 7 anos de idade. Cresci tendo uma ideia muito certa: eu não vou ser nada na vida, eu não vou ser ninguém na vida. Sabe por quê? Porque foi esse tipo de palavra que eu recebi durante toda a minha vida até então. Como que alguém pode sonhar com alguma coisa? Como que alguém pode ter uma perspectiva de alguma coisa ouvindo esse tipo de palavra? E aí, irmão, eu fui conhecendo o mundo. Aí eu fui conhecendo um pouco mais o mundo a fundo. As baladas, os amigos. E aí a minha vida ela foi ganhando uma outra proporção, pior do que ela era. O jovem rebelde, que tudo, irmão, brigava, tudo mandava para aquele canto. Alguém que não respeitava direito nem mesmo a avó que criou. Alguém que estava com uma revolta no coração, meu querido. Eu parecia, dentro do meu coração, parecia uma vitrola. Um disco arranhado. Eu cresci determinando e declarando que se um dia eu conhecesse o meu pai, eu iria matá-lo. Sabe por quê? Porque eu atribuí todo sofrimento, eu atribuí toda desgraça da minha vida pela ausência do meu pai. Eu sempre dizia, quando eu era humilhado, quando eu apanhava na minha casa ou apanhava na rua. Porque no bairro onde eu morava, eu era conhecido como aquele que não tem pai. Então eu atribuía tudo isso ao meu pai. Eu dizia, quando eu crescer, eu encontrar esse desgraçado, eu vou matá-lo. E foi desse jeito, querido. As coisas foram cada vez mais se entortando. Eu vou tentar resumir bem rápido para vocês algumas coisas, porque eu estou diante de uma geração profética aqui. Eu consegui identificar algumas coisas aqui nessa noite, independentemente se você leva uma vida correta ou não. Deus me mostrou algumas pessoas aqui já, e algumas pessoas que são profetas. Aleluia. Se tem alguém aqui vivendo algum tipo de pecado, nessa noite você vai largar esse pecado em nome de Jesus. Porque se o seu namorado não está te respeitando, ele não é homem para você. Então você vai terminar com ele hoje. Ou pelo menos dá uma chance para ele. Ou você me respeita ou eu termino com você. Porque eu sou uma mulher de Deus. É isso que você vai declarar nessa noite em nome de Jesus. Mas você não vai aceitar mais viver uma vida de Satanás. Literalmente você não vai comer o pão que o diabo amassou. Você vai viver fundamentada e alimentada pelo pão, que é o próprio Cristo. Amém? Queridos, em 1994 eu sofri uma grande perda. E eu falo que foi a maior perda da minha vida até então. Eu a considero até hoje uma das maiores perdas da minha vida. Foi a morte da minha avó. Aquela que sempre tentou, de uma forma ou de outra, me dar uma educação, me dar um carinho. Não era fácil para ela. Cuidar do Vaguinho não era fácil, meu irmão.
mas eu sei que ela se esforçou. Pensa numa mulher, irmão, que ficava até de madrugada rezando, esperando às vezes eu chegar bêbado, eu chegar de uma balada ou outra. E o pior de tudo, irmãos, ficava esperando até de madrugada. E quando eu chegava às vezes bêbado, às vezes daquele jeito, ela ainda ia esquentar comida para mim, irmão. Em 1994 foi a maior perda da minha vida, quando a minha avó veio a falecer. Justamente naquele dia, 14 de maio de 94. Uma manhã eu acordo daquele jeito, bem endemoniado. A minha avó vem falar comigo. Eu nunca chamei minha avó de vó, sempre chamei ela de mãe, pelo fato de ter me criado, porque minha mãe biológica teve que trabalhar. Ela veio falar comigo, eu simplesmente virei para ela, mandei ela para aquele canto e saí para a rua. E fiquei o dia inteiro na rua. Voltei para casa, almocei, saí para a rua. Não falei com ela, não dei um abraço nela, não pedi nem bênção para ela, absolutamente nada. Cheguei à tarde, tomei meu banho e fui para a escola. Nem tchau. E quando eu saí da escola, estava chegando perto de casa, na esquina da minha casa, havia uma galera na frente de casa, na frente do portão, e na hora me veio ao coração que alguma coisa tinha acontecido com meu avô, porque ele tinha problemas de pressão, ele tinha problemas de saúde, e logo eu pensei, bem, aconteceu alguma coisa com ele, e eu saí correndo. E quando eu cheguei na frente de casa, me falaram que a minha avó havia passado mal e tinha ido para o médico. 3 minutos depois, a minha prima sai chorando de dentro de casa e dizendo que a minha avó tinha morrido. Irmãos, pensa, tinha 14 anos de idade, parecia que o mundo havia desabado, irmão, porque eu acreditava que a única pessoa que me amava de verdade, do jeito que eu era, aquele menino sem pai, aquele menino estranho, a única pessoa que de fato conseguia me amar de verdade era ela. E a minha avó, ela dizia sempre assim para mim: filho, eu tenho muito medo de morrer e deixar você. O que vão fazer com você? Porque ela sabia como os meus tios me tratavam. Ela sabia como as pessoas me tratavam. Irmãos, quando a notícia veio que ela havia falecido, foi a primeira palavra que veio ao meu coração. Talvez por um coração de menino. A primeira palavra que veio no meu coração, que ressoou no meu ouvido, foi essas palavras da minha avó: o que vão fazer com você daqui para frente? E o pior de tudo para mim, que naquele momento, naquela ocasião, queridos, presta bem atenção, eu havia brigado com ela, eu havia xingado, eu não tinha falado com ela, eu não tinha dado um beijo nela. E a minha avó foi a pessoa que realmente me amou muito e cuidou. Ela tentou de todo jeito fazer o melhor para mim. Irmãos, até então, vocês têm uma base, desde quando eu nasci, saí do hospital, eu dormi no canto da minha avó até 14 anos de idade. Dormia meu avô, minha avó e eu. Mesmo sendo esse cara que todo mundo julgava não prestar, que eu ouvia da minha tia: você é um desgraçado. Ela cuidou de mim dessa forma. Algumas pessoas hoje na igreja, elas dizem assim para mim: pastor, eu me constranjo demais com você, porque a gente peca, a gente erra, e você não deixa de amar a gente. Irmãos, se tem uma pessoa neste mundo que acredita demais no amor de Deus, sou eu. Sabe por quê? Porque eu tive algo da parte de Deus, uma revelação muito interpessoal do amor dele para com a minha vida. E eu não me vejo no direito de deixar de amar ninguém. Eu não me vejo no direito de desistir
de alguém tão fácil, porque sempre quando eu olho para a minha história, eu vejo que Deus nunca desistiu de mim. Então o dia que Deus desistir de mim, talvez eu desista de alguém. Eu falava isso antes de vir para cá para uma pessoa. Eu falava, irmã, o amor, a Bíblia diz que o amor não busca interesse. A Bíblia diz que o amor não é ganancioso. As pessoas têm uma vaga ideia de que, bem, elas só podem ser amadas quando elas acertam. Elas acham que, assim, para as pessoas amá-las, elas precisam sempre acertar. Então elas buscam um perfeccionismo que impede elas de serem elas de verdade. Porque o mais gostoso é você caminhar comigo, é ter os meus filhos caminhando comigo e sabendo que eu sou um cara falho. Mas isso não impede eles, não deixa eles me amar. Ao contrário, eles vão ter que me amar mais ainda. Porque foi dessa forma que eu descobri o amor. Eu não descobri o amor lendo a Bíblia, irmãos. Eu não descobri o amor lendo um bom livro. Eu descobri o amor por Ele mesmo. E você vai entender o que eu estou dizendo. Irmãos, quando o corpo da minha avó chegou naquela noite, já era praticamente madrugada. E quando eu vi ali a minha avó naquele caixão, irmãos, eu gritava demais, eu chorava muito. Eu não arredei o pé do caixão e eu chorava, irmãos, e eu chorava pela perda, mas eu também chorava pelo medo. O medo porque eu sabia que a partir daquela hora, eu estaria sozinho agora. Eu não tinha ninguém por mim. A única pessoa que foi capaz de me amar do jeito que eu era ela. Cara, eu estava com 14 anos de idade. Eu nunca havia ouvido a minha mãe biológica dizer, eu te amo. Nunca. Eu nunca ouvi a minha mãe dizer, filho, vem dormir comigo nessa cama. Nunca. Não a culpo por nada. Mas para mim foi o pior dia da minha vida. Eu desejei a morte. Eu entrei em depressão, querido. Fiquei uma semana em profunda depressão, querendo morrer. Os meus amigos de balada iam lá em casa, batiam no portão. Ô, Vaguinho, vamos sair, vamos dar um rolê. Você pode ficar assim, cara, a vida não acabou. E eu não queria sair. Com uma insistência de um amigo meu, eu saí. E naquela noite que eu saí, eu tentei o suicídio. Eu tentei pular na frente de uma carreta 112H. E ele não deixou. Voltei para minha casa. Eu quero dizer para você que a partir daquele dia, querido, eu tinha tudo para começar a melhorar. E para endireitar algumas coisas que estavam tortas. Mas infelizmente isso não aconteceu. Por que eu estou falando isso? Eu acho que isso é proposital. Porque eu repito, às vezes as pessoas veem gente ministrando e não conseguem ver uma história. Elas acreditam que nós nascemos com a Bíblia na mão. Principalmente eu, né? As pessoas acham que eu nasci e eu não pedi mamadeira para minha mãe. Eu pedi, por favor, me dê um litro de óleo. Mas não foi assim. Mas eu também entendo que todo grande homem de Deus, ele precisa ter uma grande história. Não significa que tem que ser igual a mim ou igual ao do outro. Mas você precisa ter a sua história e valorizá-la. Amém? Querido, eu tinha tudo para poder endireitar, eu tinha tudo para começar a fazer as coisas direito. O problema é que isso não aconteceu. Uma das minhas primas começou a namorar com um dos piores traficantes de Palmeira. E eu comecei a ter uma amizade com esses caras. Então as fitas que eles faziam, o tráfico, eu comecei a entrar nessa com eles também. Eu comecei a buscar, eu comecei a andar. Algumas paradas que eles faziam, chegavam com os carros roubados, cheios de coisas. Eles levavam lá para mim, eles deixavam tudo para mim, eu saía dando para o pessoal na vila. Batom, era de carro que eles haviam roubado de mulher que estava saindo de shopping, de loja. E eu comecei a envolver com isso, irmãos, e o problema, sabe qual foi? Cara, eu comecei a gostar desse negócio. Sabe por quê?
Porque afinal, o Vaguinho estava andando com um dos piores traficantes do bairro. Até policial respeitava esses caras. E por consequência disso, eu comecei a perceber que os caras do bairro e da vila onde eu morava, que batiam em mim, que zoavam comigo, cara, eles começaram a... por essas coisas. Você está me entendendo? Bem, a minha mãe já tinha ido embora. Foi morar com um homem. Levou meu irmão. Me deixou. Ela nunca me fez o convite, vem morar comigo. Aleluia. Obrigado. Isso, irmão, foi só colaborando para que alguns sentimentos fossem entrando dentro do meu coração, fosse fazendo parte da minha vida, fosse fazendo parte da minha história. E aí, irmãos, pensa, eu fui caindo na gandaia, eu fui caindo no mundo, eu fui entrando no mundo. E com tudo isso, irmãos, diante de Deus, cara, Deus me guardou de muita coisa. É incrível poder falar isso para vocês, mas eu fui um cara que casei virgem. O abuso que eu tive foi de toque. Eu tinha uma pessoa na minha família que mexia no meu pênis, com 7 anos de idade, 5 anos de idade. Bagunçava, fazia de tudo com as meninas, mas nunca ia até o fim, porque eu tinha muito medo de doença e de engravidar alguém. Sabe qual era o meu pensamento? Eu não posso engravidar uma mulher, porque senão o filho dela vai ser igual eu, um filho sem pai. Esse era o que movia o meu coração, e graças a Deus por isso. E aí, meu irmão, meu coração foi tomando uma proporção, a maldade, a ruindade, a vingança, e cada vez mais forte dentro de mim o sentimento de eu vou um dia conhecer o meu pai, eu vou acabar com a vida desse desgraçado. Com 16 anos de idade eu tive uma decisão no meu coração. Eu falei, vou buscar a paternidade. Descobri que meu pai era muito bem de vida, um homem rico. Falei, vou acabar com a vida desse desgraçado agora. E aí eu tomei uma decisão, jovem revoltado, minha mãe não podia me parar, ninguém podia me parar. E eu fui e meti a cara sozinho nisso aí, irmãos. Com apoio de algumas pessoas da família ali, peguei algumas pessoas da vila e eu fui atrás. Eu entrei no processo de paternidade para acabar com a vida dele. Esse era o objetivo, acabar com a vida dele. E nisso daí eu estava vivendo no mundo. E o mundo estava me consumindo. Graças a Deus, irmãos, o processo de paternidade demorou muito. Graças a Deus, as coisas na minha vida, realmente eu percebi que as rezas da minha avó, com muita simplicidade, com muita humildade, elas realmente foram recebidas por Deus. Porque eu tenho dito isso para muitos, Deus não é Deus dos crentes. Deus não é Deus dos católicos, Deus não é Deus dos espíritas, Deus é o Deus de toda a terra. E quando alguém com muita sinceridade busca Ele, Ele ouve. Eu quero dizer para você que eu sou o resultado das orações dela. Aleluia. Por isso, mãe, ore sempre pelo seu filho, nunca deixe de orar, porque se tem uma oração que Deus ouve é da mãe e do pai. Não desista do seu filho. Talvez você morra e não veja o resultado, como é o caso da minha avó, mas o resultado ele vai vir no nome de Jesus. Amém? Ele vai vir no nome de Jesus. Querido, eu quero dizer para vocês que 18 para 19 anos de idade, eu tive um convite
para participar de um encontro. E eu penso assim, que aquele dia, 14, 15 e 16 de março de 1996, 2 anos depois da minha avó ter falecido, foi o dia marcante para a minha vida. Pensa, irmãos, eu acredito no que eu vou te dizer. Talvez se Deus demorasse mais um dia, talvez Ele nunca mais me teria. Por isso que eu quero dizer para vocês que Deus, Ele não tarda, e Deus não falha, Ele sempre vem na hora certa. A gente só precisa esperar a hora dEle, porque a dEle não é a nossa. Amém? Irmãos, eu fui convidado para um encontro em 96. Na verdade não foi bem um encontro. A pessoa que me convidou, a minha tia que me convidou para participar desse encontro, foi a mesma tia que quando pequenininha ela ficava mexendo no meu órgão genital. Deus usou a vida dessa mulher para me levar ao encontro com Ele. E eu fui para esse encontro, não sabendo que era um encontro. Ela disse para mim assim, que era uma gincana de 3 dias, de jovens. E quando ela me disse assim, olha, é uma gincana de 3 dias, eu disse para ela assim, vai ter mulher? Ela disse, vai. Eu falei, pode ficar? Ela falou, pode, estou dentro. Eu fui, não fui por causa de Jesus, cara. Eu fui por causa de mulher. Uma que eu não sabia que ia ter esse tal de Jesus lá. E eu nem sabia quem era Jesus e nem sabia quem era Genésio. Para mim, Jesus e Genésio eram um só. E eu fui para aquele encontro, querido. O encontro da Renovação Carismática Católica. 96. Estava lá. O cara que era preso, cativo, algemado por Satanás no vício da masturbação. O cara que estava vivendo uma vida desgraçada, perdida. Um coração completamente ferido, machucado pela própria vida e pelas palavras que eu ouvi desde pequeno. Irmãos, eu vivi uma rejeição da minha mãe que vocês não têm ideia. E eu trazia isso com a minha vida. E justamente naquele encontro, um detalhe, fazia justamente naquele encontro mais de um ano e pouco, que eu não falara com a minha mãe. A minha mãe biológica. Porque eu roubei ela. Eu roubei um dinheiro dela. E eu fiquei muito bravo, porque ela me chamou de ladrão. Lembro como se fosse hoje, pegou o cabo de vassoura e saiu correndo atrás de mim. E desde aquele dia eu nunca mais falei com a minha mãe. Eu passava perto dela, não dirigia para ela uma palavra, não pedia bênção, não falava nada. Minha mãe chorava. As minhas tias vinham para mim e diziam assim, cara, você precisa falar com a sua mãe. Ela está sofrendo, ela está chorando. Eu virava para minha tia e falava assim, se eu pudesse cuspir na cara dela, eu cuspia na cara dela. Eu não queria saber. Era essa a minha atitude para com ela. Porque ela tinha me chamado de ladrão. E eu estava naquele encontro, querido. Sexta-feira à noite, chegamos lá. Só que eu não sabia que era encontro. De repente, eu vi algum pessoal chegando, ônibus chegando, carro chegando e descendo umas gatinhas. Eu me alegrei. Só que daqui a pouco eu olhei, mas as gatinhas estavam tudo com uma Bíblia debaixo do braço. Eu disse, cara, esse negócio aqui não está legal. Só que o retiro é no meio de um mato, como que eu vou embora? Estava aí o meu irmão era mais doido que eu. Meu irmão já estava usando droga, meu irmão estava traficando, meu irmão já tinha roubado. Eu quero dizer algo para vocês, cara. Meu irmão está com 34 anos de idade. Meu irmão é filho de outro pai. O meu irmão está para conhecer o pai dele agora. Nós estávamos ali, ferrado da vida. Meu irmão pior que eu. E nós dois estávamos lá. Fomos por causa de mulher. Na sexta-feira levaram a gente para dentro de um salão. Começaram a falar de Jesus. De Jesus. De Jesus. Eu olhei para o meu irmão olhou para mim e falou, cara, o que a gente está fazendo esse negócio? A gente estava começando a ter já na sexta-feira a overdose de Jesus, cara.
Aí nós fomos para o quarto muito doido, irmão. Tinha uma galera que levou pinga, outros levaram maconha, outros levaram cocaína para cheirar lá. Pensa em encontro, 160 jovens, um pior que o outro. Eu chamo aquele encontro de curva de rio. Só estava ali o que não prestava, irmão. Mas não tinha como vir embora, a gente foi obrigado a ficar lá e participar das coisas. Sábado de manhã, mais Jesus. Porque assim eram os encontros da renovação. Era muito Jesus. E nós ficamos lá, irmãos, ouvindo. Até a hora do almoço. A gente não estava mais aguentando, não vendo a hora de vir embora. Cara, se a gente pudesse pegar a tia que levou a gente lá e esganar ela, a gente esganava ela. Mas algo estava reservado para a gente depois do almoço. Depois do almoço, irmãos, entrou um pregador. E esse pregador, ele veio tratar sobre família. Pensa. Meu querido, aí foi fatal. Cara, quando eles começaram a falar sobre o amor de pai, amor de mãe, relacionamento familiar, irmãos, o Espírito Santo pegou a gente ali. De verdade. De verdade. E a gente começou a chorar. Por volta de umas 2 da tarde, 3 horas da tarde. E as coisas foram ganhando intensidade. E as coisas foram mudando e mudando e mudando. E a gente foi chorando. Eu olhava para o meu irmão com a cara de louco. E a lágrima descia, a minha também. E eu virava para ele e dizia: cara, homem não chora. Mas a gente não conseguia controlar, irmãos. Quando chegou a tardezinha, finalzinho da tarde, eles começaram a falar sobre o amor de Deus. Irmãos, eu ouvi de maneira muito nítida, muito clara, uma voz que dizia assim para mim: eu te amo. Cara, mas é assim, eu não tinha ninguém do meu lado. Com aquela voz, era o meu irmão. Dos outros tinha algumas meninas que estavam com a gente, que foi com a gente. Sueli. E aqui dentro de mim eu dizia: não, é impossível alguém me amar. Porque até então, querido, eu nunca tinha ouvido de ninguém essa palavra: eu amo você. Exceto a minha avó. Mas eu não ouvia. Eu falava, esses dias eu estava conversando com os meninos da igreja, as surras que eu levava do meu próprio avô era com bainha de facão, vara, cipó. Alguém já ouviu falar aqui de vara de marmelo? Já? Quem já ouviu aqui? Acho que os mais antigos. Você sabe como que funcionava a vara de marmelo, né, irmão? Passava no fogo, não é isso? Para ela não quebrar. Bicho, o negócio entorta e não quebra, cara. Isso é coisa do diabo. O diabo inventou essa vara. Irmãos, quando não eu apanhava, o meu avô batia com a fivela da cinta. Ele quase chegou a me deixar aleijado. E naquele encontro uma voz dizia: eu amo você. E eu comecei a relutar aqui dentro e dizia assim: impossível alguém me amar. Irmãos, quanto mais eu relutava, mais aquela voz era forte dentro de mim: eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. E tinha uma canção que nós cantávamos que dizia assim: ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz,
esta é a minha grande prova, ninguém te ama. Irmãos, e era essa música, e a voz dentro de mim gritava: eu amo você. Irmãos, eu comecei a sentir que alguém me abraçava, mas era um abraço diferente, era uma coisa muito louca, irmãos. E aquilo foi quebrando tudo que estava dentro de mim. Escuta, aquilo foi arrebentando com o meu eu interior. E eu pude ouvir Deus falar como você está me ouvindo. Cara, a minha conversão se deu dentro de um encontro da Renovação Carismática Católica. Pensa num jovem obstinado. Cara, eu saí daquele encontro com a minha vida completamente mudada. Um desespero tomou conta da minha alma. À medida que essas coisas foram acontecendo, e eu chorei muito. Eu comecei a sentir que eu era o jovem mais necessitado naquela hora de Deus. Alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Alguém que não frequentava nenhuma igreja. Alguém que aprendeu algumas orações com a avó dentro de casa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Eram essas oraçõezinhas que ela havia ensinado. Uma necessidade brotou dentro do meu coração naquele encontro, cara. Na verdade, algumas. E uma delas foi: eu preciso conhecer meu pai. Agora, não mais para dizer que eu quero te matar. Eu preciso vê-lo para dizer para ele: obrigado, pai. Porque mesmo não sendo projetado, o Senhor faz parte da minha história. A segunda necessidade: eu preciso ver a minha mãe, que há mais de um ano eu não falava com ela. Um desespero dentro do meu coração. Meu Deus, eu estou aqui nesse lugar, minha mãe em casa. Eu posso chegar na minha casa amanhã, domingo depois do almoço, e ter a mesma notícia que eu tive da minha avó: minha mãe está morta. Cara, pensa num jovem que ficou, irmão, doido. Eu fiquei desesperado, dizia: meu Deus, eu preciso ver minha mãe. Eu preciso ver minha mãe. Eu posso chegar em casa e ela pode estar morta agora. Eu fiquei com medo de correr o mesmo risco que eu corri com a minha avó. Terminou o encontro no sábado, irmãos. Fomos dormir. E aí no domingo teve algumas ministrações, batismo com o Espírito Santo. Algumas coisas aconteceram no domingo e foram poderosas. Mas o meu coração estava querendo sair dali, abraçar minha mãe, pedir perdão para ela, dizer para ela que eu amava ela. O meu coração tinha uma necessidade: agora eu preciso conhecer meu pai, não mais para matá-lo. Eu preciso conhecê-lo para abraçá-lo. Eu preciso conhecer para dizer obrigado. Eu estava com 18, 19 anos de idade. No domingo, irmãos, teve uma ministração, e depois de uma ministração fecharam todas as portas do local. 160 jovens sentados, todos rendidos, todos quebrantados. Já tinha acontecido manifestações do diabo, já tinha acontecido um monte de coisa naquele encontro. De jovens drogados, traficantes que ali estavam. Irmãos, o pregador ministrou uma oração e depois foi entregando nas mãos de cada jovem um papel. Ele disse: não podem abrir, não podem ler.
E de repente diz, agora vocês podem ler. Quando eu abri o papel, irmãos, até hoje eu tenho isso na minha memória. Era um pedaço de sulfite, de uma folha de inglês. Naquele tempo nós fazíamos provas mimeografadas. E era uma prova de inglês. E estava escrito bem assim, com a letra da minha mãe: meu filho, me perdoa, eu te amo. Irmãos, aquilo acabou comigo. Eu já estava ali com 19 anos de idade. Eu nunca ouvi minha mãe dizer que me amava. Olha só, Deus tinha feito tudo o que fez comigo naquele encontro. Para acabar comigo, eu recebo um papel onde tinha uma declaração que dizia que minha mãe me amava. Eu chorava muito, irmãos. Não bastando, pediram para os jovens ficarem de pé, todo mundo chorando, portas fechadas. E o pregador diz assim: por favor, vocês podem contar até 10. E os jovens começaram a contar. Quando contou até 10, irmãos, as portas se abriram, os pais entraram. Imagina, eu procurei a minha mãe rapidamente. Minha mãe estava grávida da minha irmã. Meu irmão procurou a minha mãe, e minha mãe não entrou. Só que era um encontro tão poderoso, irmãos, que assim, a equipe externa, eles visitavam as casas enquanto a gente estava no encontro. Então eles pegaram a história de todo mundo, eles sabiam de tudo. E propositalmente eles não deixaram minha mãe entrar. Minha mãe ficou por lá de fora. E aí veio um pregador, o irmão, e nos abraçou. E ele disse assim: recebe o abraço do pai que vocês nunca tiveram. Recebe o abraço da mãe de vocês que aqui não está. Irmão, nós chorávamos demais, eu e meu irmão. Muito. Aí o pregador chamou a gente e disse: vem cá vocês dois podem contar até 3. Foi a contagem mais rápida que eu fiz na minha vida, 1, 3. Minha mãe entrou grávida. Pela primeira vez, a minha mãe disse para mim que me amava. Pela primeira vez, irmãos, eu disse para ela que amava ela. 1 ano e pouco sem falar com ela. Eu pedi perdão. Voltei para minha casa. Deixa eu dizer algo para vocês. Irmãos, eu era um prostituta. Eu tinha um vício. De 96 até o ano de 2000, eu fui um jovem que nunca mais me masturbei, que nunca mais eu fiquei com uma mulher, porque Jesus havia dito que estava preparando uma para mim. Eu vivi isso dentro da renovação, cara, sem ser crente. Eu me guardava, os crentes do meu bairro, eles ficavam impactados com a minha vida. Irmãos, a minha vida mudou. Eu voltei para minha casa no domingo. Todo mundo do meu bairro viu a mudança. Eu nunca mais fui para um salão, eu nunca mais bebi, eu nunca mais me masturbei. Eles nunca mais me viram com uma mulher na rua. Nunca mais. Nunca mais. Irmão, eles me viam andando com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, para os grupos de orações. Entrava nas casas, orava e pregava. Ainda hoje, o Fabrício perguntou para mim: com quantos anos você começou a pregar? Eu falei: mais ou menos com quantos? Uns 20. Porque foi praticamente 1 ano depois da minha conversão. Eu não me esqueço, irmãos. Uma vizinha, nós chamávamos ela de tia Nair. Era a mulher que mais amaldiçoava a nossa vida, porque nós éramos filhos sem pai. Elas diziam: esses meninos vão virar tudo bandido, esses meninos vão virar ladrão, esses meninos vão virar maconheiro. Um belo de um dia, eu vindo da igreja com a Bíblia debaixo do braço, eu era violento, irmãos. Ela me parou na rua, antes de chegar na minha casa, começou a chorar. Ela disse assim para mim: Vaguinho, me perdoa por tudo que eu falei de você. Você não precisa falar nada, a gente vê.
que a sua vida não é mais a mesma. E uma palavra marcou a minha vida. Deus me deu essa palavra de Jeremias 1, versículo 4, onde ele diz: te faço e te constituo profeta das nações. Ele me deu Isaías, que vai dizer também acerca da escolha dele, da escolha de Deus. Essas duas palavras marcaram a minha vida com Deus, o meu chamado, a minha história. Isaías 42, versículo 6 diz assim, versículo 5: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e também os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo, que nela está o Espírito, aos que andam nela. Eu sou o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do meu povo e para a luz dos gentios, para abrir os cegos os olhos, e para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Foram as passagens que Deus marcou a minha vida, que fala de um chamado específico para um tempo oportuno. Escuta, querido, eu venho aqui hoje na condição de profeta. Escuta, eu não sei a sua história, eu não sei quais são os motivos que você encontrou na tua vida para de repente se afastar um pouco de Deus, ou viver algumas coisas que não fazem parte do plano de Deus. Eu não sei quais são os motivos que você encontra na tua vida para justificar os momentos de rebeldia. Eu não sei como você tem se olhado, eu não sei como você tem se colocado e se posicionado. Mas eu sei e eu creio no que eu vou falar, que você faz parte de uma geração de propósito, para liberar um destino sobre esta nação. Com 21 anos de idade, querido, o grande dia, o dia de exame de paternidade, o dia de eu ver meu pai pela primeira vez, porque nunca tinha visto nem por fotografia. O tempo marcado por Deus, o tempo em que Deus levou para curar e restaurar o meu coração, para que eu pudesse um dia encontrar com meu pai biológico. O primeiro dia e a primeira vez marcado por Deus para encontrar o meu pai, para mim dizer algumas coisas para eles que eu precisava dizer. Eu nunca me esqueço. Meu pai estava numa fila, nós estávamos indo para fazer o exame DNA, quando de repente eu fui levado até ele. O meu pai veio para mim meio trêmulo. Ele olha dentro dos meus olhos, eu olho dentro dos olhos dele, meu pai começa a chorar. Eu estendo as mãos para ele e digo para ele assim: pai, cara, foi um negócio muito louco, porque meu primeiro encontro com ele, Deus me deu a graça de poder chamar de pai, cara. Eu disse para ele assim: pai. Estendi as mãos, peguei na mão dele, chacoalhei a mão dele e disse assim: obrigado. Obrigado, pai, por o Senhor existir. Obrigado, porque hoje eu posso gritar para o mundo: eu não sou bastardo, eu tenho um pai. Fomos levados para a sala do juiz depois.
Nós tínhamos feito já o exame de DNA, nós estávamos sendo levados para a sala do juiz. Foi ali que eu conheci, de fato. E diante do juiz, eu podia, irmão, requerer dele a pensão. E naquele tempo ainda era obrigado a dar os 21 anos de pensão atrasada, corrigida. Quando o doutor, ele olha para a gente, o juiz olha para a gente e diz assim, olha para mim e diz, você quer, você faz questão disso? Estavam algumas testemunhas comigo, a minha mãe ali estava comigo. Eu virei para o juiz e disse assim, eu não quero dinheiro nenhum dele. Todos olharam para mim com o olho estatalado, porque sabiam que eu precisava. Eu fui um jovem que cresci dentro de uma casa, irmãos, que comia sua mistura no domingo. Nossa mistura era arroz, feijão e farinha. Então no domingo meu avô trazia mistura. Às vezes a avó matava uma galinha, quando não eu matava a galinha da vizinha. E apanhava quando chegava em casa com a galinha morta. Eu virei para o juiz e disse assim, se eu pegar o dinheiro dele, eu nunca mais terei meu pai. Eu não quero dinheiro, prefiro amizade. Irmãos, eu vou dizer para vocês, um dos meus melhores amigos hoje, uma das pessoas, escuta, que mais abençoa a minha vida, a minha família e o meu ministério, sabe quem é? O meu pai. Sabe quem reformou toda a minha casa? O meu pai. Eu vou pelo menos uma vez por mês jantar com meu pai. O meu pai liga para mim e fala, você é o melhor filho que eu tenho. Eu ligo para o meu pai hoje, cara, às vezes só para dizer para ele, pai, eu amo o Senhor. Alguém que não tinha como dar certo, está dando certo. Alguém que durante a sua infância toda não teve um pai, Deus está levantando por pai de uma geração. Alguém que nunca teve um pai na sua infância, hoje está ministrando sobre paternidade. Irmãos, hoje o que Deus tem feito nesses últimos meses no meu ministério, irmãos, é assustador. Pastores ligam para mim, me chamando para ministrar em suas igrejas, pedindo para que eu vá mais cedo, porque eles querem conversar, eles querem uma palavra, eles querem uma direção. Vocês estão entendendo? Eu vim aqui para dizer para você, você vai dar certo. Você tinha tudo para dar errado. Por quê? Porque você não tinha Cristo. Mas você tem Cristo, você tem tudo para dar certo agora. E vai dar certo. Porque isso aconteceu comigo. Isso está acontecendo comigo. Irmãos, a maior revelação que eu tive de Deus não foi como Salvador, não foi como alguém que morreu pelos meus pecados. A maior revelação que eu tive de Deus foi como meu pai. Deus usou da minha doença, da minha enfermidade, de um coração ferido e machucado. Deus usou de um problema, não que ele precisasse disso, mas aprove ele entrar na minha vida e se revelar como meu pai. Querido, depois desse dia, eu nunca mais me vi no mundo sozinho.
Querido, eu tenho vivido coisas com Deus no meu quarto, que para mim hoje, se eu tiver que escolher em estar aqui nesse púlpito pregando, lá na minha casa, no meu quarto, falando com Ele, eu prefiro ficar no meu quarto falando com Ele, porque Ele tem vindo de uma forma maravilhosa, Ele tem se revelado de uma forma poderosa. Quando eu estava ali orando e adorando a Ele, sabe o que Ele disse para mim? Diga a esses jovens que eu os quero como uma geração de João Batista, de alguém que realmente é obstinado pelo céu, de alguém que faça uma decisão por Ele. Querido, em 96 eu fiz uma decisão por Jesus, eu optei Ele. Eu disse não para o mundo, não para os bailes, não para as mulheres. Na vila onde eu estava, me chamavam de homossexual, de bicha, ela virou bichinha. Quinta-feira agora, no culto da igreja, um dos meus amigos de balada estava lá, sentado me ouvindo pregar. Outros que estava tudo lá, fizeram tudo questão de ir na igreja. Tudo hoje estão nas mãos do Senhor. Estão sendo usados por Deus. Está entendendo? O problema foi que eles demoraram para fazer aquilo que eu fiz. E hoje, quando eles olham para a minha vida, eles veem como um resultado de algo que não tinha como dar certo. Escuta, querido. Talvez você pode ter ouvido coisas semelhantes que eu ouvi dentro da sua casa, que eu ouvi dentro da minha casa. Talvez tias, talvez pai, talvez mãe, talvez irmão, talvez parente, talvez amigo não acredite em você, cara. Talvez alguém veja você hoje vindo para a igreja e fala assim: vai lá, otário, para perder seu tempo. O que você vai ganhar indo para a igreja? Eu quero dizer para você, Deus vai mudar a tua história. Deus vai usar você para mostrar para eles que vale a pena servi-lo. Amém? Vale a pena servi-lo. Aleluia. Eu namorei 9 meses com a minha esposa, 9 meses, um tempo de gestação, 9 meses em santidade, 9 meses sem pecado, 9 meses orando e estudando a Bíblia junto. Casamos, irmãos, nós não tínhamos nada. Alguém diz que eu sou louco, eu falo que mais louco do que eu é a minha esposa, porque se eu fosse ela, não casaria comigo. Sabe por quê? Porque eu não tinha nada. Eu vivia de missão, querido. Eu era um missionário. Eu não tinha salário. Aonde eu ia pregar, eu levava um pouco de livraria e vendia, e ali eu vivia. Cara, eu era muito doido, irmãos. Meu negócio era Jesus, cara. Sempre fui esse cara, sempre. Fazem 7 anos que eu estou na fé, que Deus me tirou de dentro da renovação e me trouxe para a fé. Há mais de 8 anos eu não vi um rapaz. Hoje nós fomos ver um salão em Mogi das Cruzes para começar um trabalho. E quem era o corretor? Esse rapaz. Quando eu conheci ele era desse tamaninho. Agora é o corretor. Quando ele me viu, ele se alegrou, ele disse: que bom te ver. Eu pensei comigo: melhor foi para mim te ver. Falei: e aí, tá indo para alguma igreja? Não, de vez em quando eu vou para a missa. Eu falei: eu te faço o convite, vai na nossa igreja. Peguei o telefone dele e falei: você é uma sarna agora no seu pé, meu querido. Vou ganhá-lo para Jesus. Até hoje, irmão, tem pessoas da igreja católica que estão se convertendo por causa da minha vida. Está entendendo, irmãos? Alguém que tinha tudo para dar errado está dando certo. Alguém que tinha tudo hoje, irmão, talvez nem para estar vivo. Como muitos amigos meus não sobreviveram. 3 amigos meus brincávamos de carrinho junto. Um foi morto por 65 facadas. O outro foi 45 facadas, 3 tiros de 12. O outro com a boca cheia de capim e um tiro de 12 na cabeça. Um do lado do outro. Talvez era para ser essa a minha história. Alguém que tinha tudo para dar errado,
Está dando certo. Você vai dar certo, querido. Eu venho como profeta dizer para você: você vai dar certo. Você vai dar certo. Você vai dar certo, cara. Você é adorador. Escuta o que eu vou te dizer. Deus quer que você ande num lugar onde ninguém está andando, filho. Ninguém está andando. Escute. Não seja igual aos seus amigos. Porque alguém que Deus separa para fazer a diferença precisa ser diferente. Não seja igual a todos. Não ande onde todos. Não vá para o lugar onde todo mundo está correndo, filho. Por favor. Se a multidão estiver indo para cá, por gentileza, vá para cá. Porque esse é o segredo. O que determina níveis não é a obediência. O que determina níveis são sacrifícios, acompanhado pela obediência. Está entendendo? Quando eu vi você adorando, o Espírito Santo diz para mim: ele é diferente. Você é um profeta. Você é um profeta, querido. Se comporte como um profeta. Viva como um profeta. Estude sobre os profetas. Amém? Não seja como todos os outros também. Você precisa entender isso. Eu tenho dito para a minha geração lá agora. Deus tem falado para nós de um poderoso crescimento. Mas Deus tem falado para a gente tratar a igreja e levantar uma igreja de filhos com o mesmo DNA. Então o meu foco, irmão, não está sendo uma multidão. Meu foco está sendo alguns filhos. Eu estou separando e fazendo um trabalho específico com eles. Porque eles precisam ter o mesmo DNA que está correndo na minha veia. Eles precisam ter. E nós decidimos começar do zero. Para rompermos. Diante de algumas revelações que Deus tem me dado, estudando a sua palavra, Deus me mostrou alguns pontos chaves. Para que a gente não simplesmente cresça, mas que a gente venha influenciar o mundo espiritual. E também a sociedade a qual estamos vivendo. Entenda isso. Existem algumas coisas que você precisa fazer agora. Escuta, agora. Você já tem demonstrado que você é diferente. Porque num sábado de chuva você veio. Então isso já revela um ponto positivo. Mas algumas coisas você precisa fazer além disso, para que realmente a sua vida tome uma outra direção. E para que as coisas possam realmente ser destravadas na tua vida. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Estou pregando para homens e mulheres, para uma geração de profetas neste lugar. Escuta, algumas pessoas aqui que serão levantadas neste ministério para correr lado a lado com o pastor Fred. Jovens que serão postos por colunas dessa igreja. Jovens que serão sucessores do pastor Fred, assim como Josué foi de Moisés. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha. Eu queria pedir a você que você pudesse dar as mãos para o seu irmão e fechar o corredor da igreja. Em nome de Jesus. Você vai orar agora, você vai orar. Que seja a última. Você que se sente órfão, órfão de pai vivo, de mãe vivas.
Deus vai curar essa orfandade hoje. Que gritar, eu gritarei. Ramama solo me andeleba. Tiver que chorar, eu chorarei. Remamando e reba. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Ora, querido, feche os seus olhos. Ore a Deus agora, entrega a sua vida, o seu coração. Entrega a sua vida, entrega seu coração para Ele. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu sinto que o Espírito Santo, Quero nascer. eu sinto que o Espírito Santo quer gerar cura aqui agora. Aleluia. Ele quer te curar agora, Ele quer te curar agora. Fazer tua vontade. Se abra para cura, se abra para cura. Minha vida Se abra para restauração. tua vida, Jesus. Escuta, querido, eu não sei qual é a situação que você tem vivido na sua casa. Jovem, eu não sei há quanto tempo faz que você não diz para tua mãe e para o teu pai: eu te amo. Eu não sei há quanto tempo faz que você não dá um abraço no seu pai e na sua mãe. Também não sei quanto tempo faz que a tua mãe não te diz eu te amo para você, e nem teu pai. Mas eu quero dizer algo para você, querido, que você corre o mesmo risco que eu corri alguns anos atrás, de poder estar num encontro aonde eu não falava com a minha mãe há mais de um ano, de poder sair daquele encontro, chegar em casa e encontrá-la morta, e chorar no caixão como eu chorei no dia em que minha avó partiu dessa vida. Mas deixa eu dizer algo para ti. Quando a minha avó morreu, eu quis receber algo como herança, e eu peguei uma blusa dela que tinha o cheiro dela. Talvez você, filho, talvez você, filha, nem saiba mais qual é o cheiro do seu pai e da sua mãe, porque faz tanto tempo que você não faz isso. Deitar no colo dele, deitar no colo dela. Sabe por quê? Porque você acha que você cresceu. Às vezes você até chegou a dizer: poxa vida, eu queria que a mãe do meu amigo fosse a minha mãe. Talvez algumas vezes você sentiu vergonha de ter a mãe que você tem, o pai que você tem. Eu quero desafiar você nessa noite. Se você deseja e sente no coração a necessidade de sair do seu lugar e abraçar esse casal que está aqui na frente, queria que o pastor viesse, a pastora, se pudesse. Por favor, pastor, vem cá. E eles estarão representando o seu pai, a sua mãe. Talvez existe essa necessidade de poder pedir perdão, de dizer eu te amo, de poder ouvir também do pai e da mãe eu te amo. Eu quero dizer que profeticamente esse pai, esta mãe representa o seu pai, representa a sua mãe. Eu quero dizer, querido, que talvez você saia daqui hoje, você pode de repente chegar na tua casa e ter uma notícia: tua mãe não vive mais, a tua mãe morreu, teu pai não está mais aqui. Eu não sei, eu só sei que você tem que fazer algo. E você pode fazer isso agora de maneira profética. Mas quando você chegar na sua casa, você vai abraçar teu pai, você vai abraçar tua mãe e vai dizer: obrigado. Obrigado, pai, obrigado, mãe, por fazer-me
por dar-me a oportunidade de poder existir. Deixa eu dizer algo para ti. Escuta o que eu vou te dizer. Quando a minha mãe ficou grávida de mim, por 3 vezes ela tentou abortar-me. Por 3 meses ela tomou veneno para me matar, mas ela não pôde. Sabe por quê? Porque Jesus tinha um plano na minha vida. Depois de eu ter nascido, 9 meses, mais ou menos depois, 1 ano depois, a minha mãe me abandona e vai embora da minha casa e me deixa. Mas Deus é lindo. Escuta, Deus mudou a minha história. Hoje eu sou pastor. Eu sou pastor da minha mãe. Eu sou pastor do meu irmão. Eu sou pastor da minha irmã. Eu sou pastores deles. Olha o que Deus fez. Me fez pastores dele. Xaramamano. Por favor, se você tiver coragem, sai do seu lugar, vem aqui, dê um abraço. Se você quiser dizer para o teu pai, para tua mãe, ainda que eles não estejam mais vivos, mas diga isso. Se é essa necessidade do teu coração, abraça esse pai, abraça essa mãe e diga o que você quiser dizer. E por favor, permita o Espírito Santo te usar, Pai. Diga para esse jovem, diga para esse irmão, diga para essa irmã alguma palavra que Deus põe no seu coração. Sai do teu lugar e venha, venha. Se tiver que fazer fila, faça, mas saia e venha. Aleluia. Você será curado. Eu quero matar. O Senhor vai te liberar. Aleluia. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Eu quero nascer no teu Espírito. Te amo. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Fazer tua vontade, Meu Jesus. Meu Jesus. A vida seja tua vida. Sai do seu lugar, jovem, tenha coragem. Você que já pensou em cometer suicídio, sai do teu lugar, Jesus quer te curar e libertar. Jovens sarados, jovens curados, jovens restaurados, para curar, para sarar, para restaurar a nação. Aleluia. Por favor, querido, abraça a pessoa que está do seu lado, abrace ela. Diga alguma coisa da parte de Deus para essa vida, em nome de Jesus. Se você quiser sair do teu lugar e vir aqui dar um abraço, faça isso, não vai embora sem fazer isso. Não perca esse momento. No abraço desse pai, no abraço dessa mãe, você será curado por Deus, restaurado por Ele e para Ele. Aleluia. Quero nascer no teu Espírito.
fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Adoramos Espírito A Santo. vida, Jesus, Adoramos Espírito Santo. que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh, aleluia. Que a minha vida seja tua vida, Te que a minha adoramos. vida Te seja tua adoramos. vida. Aleluia. Oh, 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 oh. Ei, ei, ei. Minha vida seja tua Louvado seja o teu nome. Aleluia. Você pode dar um prato de adoração ao Senhor. Você pode exaltar, você pode aplaudir, glorificar, dar uma aleluia, fazer barulho, enaltecer, bendizer ao nome dele. Aleluia. Ei, 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 ei. Que a minha vida seja tua vida. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Que a Senhor. minha vida seja a tua vida, Jesus. Adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Espírito. Oh, tu és maravilhoso, Espírito. Você pode sair do teu lugar, abraçar 4, 5 pessoas aí e falar assim: existe uma paternidade sobre a tua vida. A paternidade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Vitão, Vitão. Amém. Antes de entregar o boné a uma pessoa, eu quero falar um negócio aqui, rapidinho. Minha mãe tá aqui? Abraçada ali, né? Eu queria chamar minha mãe e meu pai aqui em cima. É rapidinho. E como... Rapidinho. É rapidinho. E... como o pastor Wagner pegou, nós temos muitas falhas como filho. E Deus me incomodou, falou: quero que comece por você. Eu falei: Deus, se eu tenho a liberdade de fazer isso, eu vou fazer. Muitas vezes eu fiz coisa pro Fred e ele me pedia perdão. Do que eu que tinha pedido perdão pra ele, e ele falava: me perdoa. Aí eu ficava quieto, guardando uma água pra mim. Eu falei: Deus, não quero isso travando a minha vida. Isso trava a minha vida, isso trava a nossa vida como filho. E perante a igreja eu vou fazer isso agora. Eu tô aqui na frente do meu pai e da minha mãe, pedindo perdão por tudo, que eu deixei de pedir perdão pros dois. Por muitas vezes eu ter que chegar em vocês, vocês chegaram em mim. Por muitas vezes eu ter feito orgulhoso,
queria estar certo em tudo, porque eu sou assim. Tem vezes que eu tô errado e quero estar certo. Mas eu quero pedir mais perdão pro Fred. Fala, Fred, eu te perdoo e eu te peço perdão. Amém? Amém? Vou falar algo pra mim e pra você. A gente tem que fazer isso. Isso trava a minha vida, trava a sua vida, a nossa vida espiritual. Isso é muito sério. Se você tem que fazer isso com seu pai e com a sua mãe, não deixe pra amanhã. Chega na sua casa e fala: mãe, eu quero te pedir perdão. Pai, eu quero te pedir perdão. Mesmo se ele esteja errado com alguma coisa, você tem que fazer a sua parte. Mesmo seu pai e sua mãe não sendo crente, não servir a Deus como você serve, faça a sua parte. Tudo começa com uma atitude minha ou sua.